contenda, fofoca e divisão, falta de perdão e contaminação. O quanto que a nossa boca pode abençoar ou pode amaldiçoar? E o quanto que ela pode influenciar as pessoas? E é isso que precisamos pensar, porque vamos apresentar as nossas obras. E as nossas obras têm sido positivas ou negativas? Tem atraído as pessoas ao Evangelho ou afastado as pessoas do Evangelho? Tem algo que eu quero falar nesse vídeo com vocês. Me entristece muito o que eu vejo nas redes sociais e falo isso de uma forma ampla. O que a gente vê de contenda, de divisão, de fofoca, e quanto que isso tem contaminado as pessoas e traga um mau testemunho às pessoas. E o que mais me preocupa são essas pessoas acreditar que estão num caminho correto ou que Deus está aprovando a conduta delas, sabendo que a gente está cometendo pecados que Deus não aprova. E sabe, um pecado que Deus abomina é a boca mentirosa. E quantas pessoas têm caído nesse espírito de acreditar na sua própria verdade, que na maioria das vezes é uma mentira? Às vezes para afetar a vida de alguém, para prejudicar a vida de alguém, às vezes principalmente no contexto de redes sociais para ganhar visibilidade, likes, curtidas, comentários, pseudo-fama. Será que é mais importante eu ser conhecido na terra do que no céu? Será que as minhas obras elas não têm que estar voltado ao que a palavra de Deus diz como uma conduta, como comportamento que eu devo seguir diante das pessoas? E não falo só sobre falar manso, irmãos. Nem todo mundo que aqui fala manso nas redes sociais é fruto do Espírito. Às vezes é um comportamento natural da pessoa. Pedro era enérgico. Pedro foi muito moldado por Deus até se tornar o homem de Deus que ele deveria ser. E algo que me preocupa é essa falta do discernimento do Espírito que a igreja não procura ter nos dias de hoje. E algo que eu quero trazer como palavra para vocês é algo que me preocupa em relação a essas vidas, essas pessoas que estão indo para um caminho de condenação. Hebreus 12, 14 ao 15 vai nos dizer o seguinte: procure viver em paz com todos, busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura e brotando cause perturbação. E por meio delas muitos venham ser contaminados. Algo nessa palavra que as pessoas não lembram. Primeiro pré-requisito para ver Deus é seguir a paz com todos. Estou à paz com todos? Será mesmo? Santidade. Eu ser separado para o uso exclusivo de Deus. Eu estou me separando para Deus? Eu estou pregando a palavra? Eu estou falando da graça e da misericórdia de Deus? Eu estou perdoando as pessoas que preciso perdoar? Eu estou amando as pessoas que eu preciso amar? Eu estou ajudando as pessoas que eu preciso ajudar? Eu estou sendo um bom exemplo na minha casa? Eu estou honrando os meus pais? Eu estou honrando os meus filhos? Eu me afasto de coisas que não glorificam a Deus? Eu abandono realmente o pecado? São coisas que eu quero refletir. Por quê? A boca mentirosa Deus tem abominação. Será que o que a gente mais vê de contenda, divisão e fofoca aqui nas redes sociais, Deus está se agradando com isso? Pessoas que estão se preocupando em ganhar curtidas, mas não sendo conhecidas no céu? É algo que eu queria refletir com vocês. E tem uma outra palavra aqui que está em Hebreus capítulo 12, do versículo 6 até o 11. Ó. Meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desanime quando você for repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita. Nem todo mundo é filho de Deus. E quando Deus aceita alguém como filho, Deus corrige a quem ele ama e como filho. Para a disciplina que vocês perseveraram, Deus trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, de qual todos se tornaram participantes, então, se eu não aceito a correção como filho e me nego a aceitar essa correção, será que realmente eu sou filho de Deus? Porque quem é filho aceita a correção do pai.
Então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, a quem nos corrigiam e nos respeitávamos. Será que então não nos sujeitamos muito mais ao Pai espiritual para o qual vivemos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz o fruto pacífico aos que têm sido por ele exercidos o fruto da justiça. Meus irmãos, quantas pessoas elas têm um espírito de rebeldia, o espírito da ofensa, como eu falei, que ao se sentir contrariadas, ou às vezes até Deus, e eles não aceitando isso, usando pessoas em repreender essas pessoas, e essas pessoas com o coração orgulhoso, essas pessoas não querem ser corrigidas. Qual serão os frutos do Espírito? Não é só falar manso. É a paz, a longanimidade, a benignidade, mansidão, domínio próprio, entre outros. O que eu quero dizer para vocês é cuidado de coração. Eu vejo que pessoas estão indo para um caminho de condenação e eles não estão acreditando. Não querem seguir paz com todos, não estão buscando santidade, porque santidade não é só você deixar de trair a sua esposa, se você está casado, ou se você está fornicando ou vendo pornografia. O meu coração rebelde, as mentiras que podem sair da minha boca, os meus próprios interesses, que não são os interesses de Deus, pode levar as pessoas a um caminho tortuoso. E quando Deus usa pessoas que querem nos corrigir, qual é o nosso posicionamento? De um coração aberto em escutar a pessoa? De ver que o que essa pessoa diz é algo bíblico para a minha vida? E que eu tenho que demonstrar uma humildade em receber a palavra? Posso até discordar, mas será que quando eu sou confrontado é motivo que eu venha para as redes sociais expor as pessoas que me exortaram? Se a palavra de Deus diz que Deus repreende a quem é que ele ama, eu como um amigo, se eu repreendo, se eu falo uma verdade para um amigo e ele não aceita isso, ele vai para as redes sociais, pela minha repreensão, dizer que eu sou uma pessoa má, que eu estou errado, ou que essa pessoa se sente chateada porque eu falei coisas que não deveria falar para ele, quando que Deus sempre usou profetas, como o profeta Ezequiel, a levar uma mensagem a um povo rebelde, que era o próprio povo de Deus que perseguiu e matou os profetas do Antigo Testamento. Qual é o meu fruto do Espírito? Qual é o meu fruto como discípulo de Cristo? Qual é o meu fruto como um homem? Ao me sentir contrariado, deixar o espírito da ofensa entrar no meu coração e sair cometendo a minha própria justiça, querer cobrar algo que eu não devo cobrar, porque Deus dará a cada um seguinte as suas obras boas e más. O que eu devo entender é que eu não devo almejar a vida das pessoas, eu não devo almejar a posição, o lugar das pessoas, o ministério das pessoas. Cada um tem uma necessidade no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma unidade. Eu, Riquelmo, eu sou uma parte do corpo de Cristo. Outra pessoa não pode querer ser o que eu sou, porque Deus me escolheu exclusivamente para isso. Cada um tem um chamado. Quando eu quero viver o que é da outra pessoa, eu deixo entrar no meu coração pensamentos, atitudes, vaidades que não provém de Deus. E que, às vezes, essa pessoa precisa, como diz a palavra, João 3,7, que vos é necessário nascer de novo. Ser uma nova criatura em Cristo. Viver a liberdade. Viver uma novidade de vida.
e saber que existe um tempo de Deus para as nossas vidas, para que a gente venha viver os propósitos de Deus. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Só o tempo dirá aqueles que têm fruto e aqueles que não têm fruto. Será que, se minha vida não progride no decorrer dela, é Deus que não quis me abençoar? Ou eu tenho endurecido o meu coração em receber repreensão de pessoas que Deus quer usar para me ajudar a me moldar, a me tornar uma pessoa melhor? E ser essa pessoa preparada para poder viver os planos de Deus. Meus irmãos, para mim, o maior exemplo de uma pessoa na Bíblia que eu tenho assim como referência, claro que é Jesus. Mas no Antigo Testamento, a história de José. José foi vendido como escravo pelos irmãos, longe do pai amado, dormindo mal, comendo mal, sendo maltratado, trabalhando como escravo na casa de Potifar, sendo acusado injustamente, fugindo da face do pecado porque não quis se deitar com a esposa de Potifar, temeu a Deus, fugiu da face do pecado, correu daquele lugar e mesmo sendo preso, nunca levantou um dedo e sempre confiou no Senhor. Ele tinha todos os motivos para o espírito da ofensa entrar no coração dele e de sair colocando o dedo na cara de todo mundo e se colocar como vítima. Mas Deus honrou a fé de José e o colocou como governador do Egito. Às vezes, meus irmãos, a gente está que nem o povo do Egito, rodando 40 anos no Egito pela nossa própria desobediência. Porque se de alguma forma as coisas não estão acontecendo comigo, o problema são as pessoas que talvez não façam ou não me ajudem da forma que eu esperava, ou sou eu que preciso olhar para mim mesmo e ver se não existem áreas da minha vida que eu preciso ter humildade em reconhecer que eu preciso mudar. E quando a gente endurece o coração, meus irmãos, infelizmente a gente acaba pecando, porque a santidade é você amar o seu próximo, é perdoar com aquele que errou com você e saber que Deus é justo e que a vingança pertence a Ele. A maior marca do cristão é o perdão. E ainda que as pessoas errem comigo, Deus nunca vai errar. E esse é o sentido real do evangelho que precisamos perseverar. Porque eu falo na minha própria experiência. Muitas pessoas erraram comigo. Mas você nunca me viu aqui nas redes sociais apontando, acusando, se sentindo ofendido e expondo pessoas porque contrariaram aquilo que eu tinha como expectativa. Eu estava lendo essa palavra de Hebreus hoje, marquei e senti muito de Deus de compartilhar com vocês. Segue a paz com todos e sem a santificação e sem a santidade ninguém verá a Deus. Mateus 7:21. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Não realizamos curas, milagres e maravilhas em teu nome? E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pessoa cometeu um erro, não faz Jesus tomar essa atitude. Jesus fala claramente com pessoas crentes e que permaneceram fazendo a iniquidade, ou seja, praticando um pecado que não se arrependia. Meus irmãos, tenham temor no coração. Não adianta eu, Riquelmo, querer ser usado se eu não estou sendo aprovado por Deus. E essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Não adianta eu querer fama, querer aparecer, querer ter ministério, querer ter isso ou aquilo, se o meu pessoal, se as minhas atitudes, se os meus comportamentos não glorificam a Deus. E Deus é aquele, como diz em Tiago, que sonda a mente e o coração humano. O Senhor sabe o que acontece no nosso secreto.
tanto para o positivo e tanto para o negativo. Então a reflexão que eu quero deixar para vocês: busque a santificação. Busca a santificação. Porque às vezes a gente pode estar preso com a nossa própria vaidade, cometer tantas coisas que Deus não aprova, e chegar aquele dia e Jesus olhar para a gente e dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Deus abençoe.